Pessoal, então agora a gente vai dar início à nossa parte da tarde, da nossa programação. Mas antes eu tenho um recado. A agenda de clima sofreu uma alteração no palco de clima, e aí as atualizações elas estão tanto na programação no site, como na frente aqui, onde tem a programação exposta. Então, quem tiver interesse também de entender o que foi essa mudança, é aqui na frente. E não vai ser mais lá no teatro, vai permanecer aqui nesse outro espaço, aqui perto de onde o almoço foi servido, tá bom? Vamos lá. De manhã a gente olhou para 9 anos de caminhada, né? E aí o Brasi colocou um código ali na tela para vocês apontarem e contarem o que é o valor que vocês sentem ao longo desse tempo da rede. Então, agora o Brasi vai contar o que foi respondido. Boa tarde, gente. Vamos olhar então um pouquinho no Mentimeter agora. O que vocês colocaram como valor da rede? Muitas pessoas falaram já no microfone. Quem não falou, por favor, fiquem à vontade. Vocês estão estabelecendo relações aqui em São Paulo, mas é com a Amazônia. Lá na Amazônia, né, Cacique? Todo mundo fala em assembleia, pega microfone, contribui. Não é assim, Cacique? Então, pessoal, fiquem à vontade para pegar o microfone, para a gente construir isso aqui juntos agora. Então, vou passar um pouco o que falamos de manhã, né? Então, qual o valor a Rede Origens Brasil gerou nesses 9 anos? Para você, né? Era uma pergunta direcionada. Então, cooperação em rede, eu estou de costas para vocês, isso não é bom. Valorização, fortalecimento dos modos de vida tradicionais, parcerias, busca de relações justas, a conexão entre todos os elos deste território até o consumidor final, uma revolução, uau! Em trazer toda essa riqueza dos povos da floresta para a economia convencional, mostrando a força da floresta. Em resumo, é uma iniciativa revolucionária. Poxa. Aí sim, hein, gente? Sensibilizar empresas, se relacionar com comunidades. Bom, muita coisa, né? Vamos só passar um geral? Agora, Bastante. senão eu acho que a gente não vai conseguir ler todos. Acho que a ideia, só para encaminhar isso aqui, a gente vai sistematizar esse material para a nossa reflexão estratégica e a gente devolve para vocês por e-mail quem está inscrito no evento, tá bom? Então, e desse olhar aqui de passado, alguém mais quer trazer uma última contribuição aqui, para que a gente comece a olhar para o futuro? Então, vamos olhar para o futuro. Alguém levantou a mão? Acho que não, né? Então, é isso, pessoal. Então, agora, pode colocar no PPT, por favor. Olhar de futuro, né? Fortalecendo soluções e parcerias. Então, como a Paty colocou, esse período da tarde, fiquem à vontade também para circular e fazer negócios. Acho que esse é um ponto importante. A gente sempre brinca no Imaflora que a gente faz eventos e a gente queria um dia fazer um evento que chama Evento Coffee Break, que é chamar as pessoas só para ficar no coffee break, porque é para comer fazendo negócio. Então, fiquem à vontade para ir para os corredores fazendo negócios. Ontem a gente fez várias reuniões entre empresas e comunidades. O dia é para hoje fazer isso também, tá? Então, por isso que é fortalecendo soluções e parcerias. Então, não fiquem lá só no celular lá fora. A gente esquece o celular, por favor. Façam negócios. Isso é bom. Resolva pepino, porque a gente sabe que tem relação com pepino. A gente tem lá um monitoramento de comércio ético. Vamos falar sobre os pepinos. Isso é bom para um futuro. Mas quem ficar aqui, que é esse convite que a gente vai fazer agora, a gente quer ouvir de vocês para onde a Rede Origens Brasil tem que ir agora. A gente olhou os últimos 9 anos, mas para onde a gente tem que ir? Que ferramentas novas, que inovações a gente precisa olhar, precisa estar atento, como a gente precisa melhorar e fortalecer essas parcerias. Pode passar o próximo. Ah, está comigo aqui, gente, olha lá. Então, tem uma perguntinha aqui. Pela manhã, revimos um pouco da nossa construção ao longo dos últimos 9 anos. Com todo esse valor acumulado, com todo esse valor e conhecimento acumulado em rede, qual deve ser nosso olhar para o futuro? Que inovações, caminhos devemos trilhar? Vocês esperavam um PPT, uma mesa? Na Amazônia se constrói com vocês, gente. É essa a pergunta. Alguém para começar? O que a gente tem ferramenta, o que a gente poderia inserir dentro da rede, o que a gente não está olhando e que devia estar aqui.
Mentimeter também, podem fazer a leitura do Mentimeter lá para começar a trazer contribuições. Alguém se arrisca a começar? Marcela está aqui, talvez Marcela quer começar? Começa? Legal. Na verdade, eu acho uma ousadia do Luiz pedir para uma sudestina propor alguma coisa, né, abrindo a mesa, né? Mas, já que fui provocada, obrigada, Luiz. Boa tarde, gente. Meu nome é Marcela. Eu sou consultora do Mercado Livre. E aí, queria trazer e colocar à disposição das comunidades do Origens e das comunidades que tenham produtos para serem vendidos, né, essa questão de escoar os produtos, a comercialização. O Mercado Livre ele tem no seu DNA a democratização do comércio. E desde 2023, o Mercado Livre e o Origem se aproximaram para a gente construir caminhos para que esses produtos consigam ser vendidos na plataforma. E aí, né, eu estou entendendo que esse espaço é um espaço de assembleia, de trocas, de conversas. E aí a gente começou a tentar isso em 2023, tivemos dificuldades, sendo bastante transparente. E aí virei para o Luiz e falei, não me importa, não quero nem saber. A gente vai fazer alguma coisa. E aí, em 2024 e 2025, a gente está pilotando modelos, né? Então, a gente já fez capacitação, aulas de como vender no Mercado Livre para comunidades e para as empresas do Origens também, não só para a comunidade. E aí, a gente, nesse momento, está fazendo pilotos com parceiros estratégicos, que é o Bruno, que está aqui atrás de mim, da Flor de Jambu. Então, eu queria, pensando em futuro, né, queria propor que a gente tivesse aberto cada vez mais para escutar o que as comunidades esperam do Mercado Livre para essa comercialização e para que a gente consiga construir junto um caminho, seja lá como for, para que essa produção possa ser vendida e escoada através do ecossistema de soluções do Mercado Livre, que esse ecossistema tem um marketplace, tem um banco, que é o Mercado Pago, e tem uma rede logística que apoia a operacionalização de toda essa comercialização. Então, também estou aqui para tirar dúvidas, para quem tiver interesse, para quem quiser participar, mas também para escutar como a gente pode fazer acontecer. Talvez não seja do modelo tradicional de um vendedor subir anúncio e vender, mas a gente quer escutar e estressar esses caminhos para que a gente consiga construir soluções juntos e ter os produtos da floresta cada vez mais perto do mercado consumidor. Muito bom. Então, pessoal, Marcela, do Mercado Livre. Então, cooperativas, associações, empresas, falem com Marcela nos corredores, troquem contato, troquem e-mail. Tem todo esse programa estruturado para a entrada de produtos. Tem uma priorização, posso falar assim, né, Marcela, de produtos da rede Origens no Mercado Livre. Tem processos mais leves, tem condições favoráveis. E estamos, sim, tendo alguns desafios, como a Marcela colocou, de inserir mais produtos lá dentro. A gente sabe que o Mercado Livre também está se adequando, a gente está adequando de lá. Então, esse olhar de futuro para uma venda no marketplace é um caminho, beleza? É um olhar de futuro para a gente fortalecer produtos com mais acesso a consumidores, porque a gente precisa do consumidor comprar produtos, obviamente, que se você não vende, você não tem economia, não tem negócio. Então, é um caminho super importante, estratégico de futuro para a gente fortalecer. Alguém quer reagir a esse ponto do marketplace, contribuir? Acho que eu queria fazer uma reação, uma complementação. Acho que eu e Marcela, a gente vem conversando há muito tempo sobre isso, e acho que tem a ver com uma provocação mais ampla também da questão da inclusão da juventude nesses arranjos, né? Que eu acho que é um problema bem... é uma oportunidade, um problema bem importante assim, para a gente olhar, porque sem a juventude engajada, a gente não vai conseguir continuar com todo esse trabalho maravilhoso, né? E muitas vezes a gente tem conversado como jovens estão super interessados por tecnologia e esse aprendizado do Mercado Livre, né? Às vezes até de gerir as lojas, de ser esse ponto de comunicação, ser esses grandes comunicadores
de TikTok, esses influencers. Acho que a gente está com muitos indígenas, né, crescendo muito como influencers, acompanhando isso, e acho que seria importante também que isso tivesse para as outras comunidades, como quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, assim. Então, como, de repente, esse arranjo de lojas, de Mercado Livre, de tecnologia, e até de monitoramentos, né, eu acho que poderiam estar muito envolvendo juventude. Então, eu queria só fazer essa contribuição. Beleza, eu acho que eu só estou tentando amarrar, porque essa parte da tarde, como é assembleia, ela corre o risco de parecer que está solta as coisas. Então, vão reagindo. Então, um ponto de olhar do futuro, só vou reforçar. Já existe uma parceria no Marketplace com o Mercado Livre. O nosso olhar de futuro é potencializar essa parceria para que a gente tenha mais produtos da rede dentro desse Marketplace, para que a gente aumente a venda de produtos, geração de renda, né, contribuição com melhoria de qualidade de vida, mais consumidores sensibilizados. Esse é um olhar de futuro, ele já existe, mas é a gente potencializar nesse futuro. Acho que eu queria amarrar isso, que é um olhar nosso estratégico. Vai lá, Marcela. Só para trazer um exemplo, tá? Depois o Bruno, vou passar para o Bruno. Um dos pilotos, né, que a gente está fazendo junto com a Flor de Jambu é a Tessume. Oi. Que são cestarias. Tessume, Floresta Protegida, Rede Terra do Meio e uma associação de Rondônia. São os 4 pilotos. O primeiro que conseguiu estar com o anúncio no Mercado Livre foi a Tessume. Em 2 semanas, sem pagar marketing, sem fazer nada, vendeu a primeira cesta. Então, acho que assim, isso vai dizendo que existe mercado para esses produtos. Existe gente querendo comprar, né? Então, Bruno, conta um pouco da experiência, como que foi. Boa tarde, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, sou o Bruno, da Flor de Jambu, e a gente tem uma empresa que comercializa produtos da Amazônia. Produtos de pequenos empreendedores, produtores, comunidades indígenas e comunidades tradicionais. E a gente ficou, na verdade, muito feliz, né, com essa parceria, que eu acho que é um reflexo ideal do que é a Rede Origens, que foi essa rede, né, juntar Origens, Mercado Livre e a Flor de Jambu, que já tem essa experiência de comercialização de produtos. E aí eu queria falar que, realmente, a gente começou recentemente, né, a fazer esse piloto. A gente conseguiu levar esses produtos para o Mercado Livre. Eu sei que, às vezes, pode existir uma resistência de colocar produtos em uma plataforma para vender digitalmente, porque muita gente não tem, enfim, um domínio, né, para trabalhar com isso. E, nesse quesito, que a Flor de Jambu entra justamente para facilitar toda essa comercialização. Então, o Mercado Livre, ele é uma plataforma que dá bastante visibilidade. Então, eu recomendo fortemente a quem faz parte do Rede Origem a participar também do programa dentro do Mercado Livre, e que a gente do Flor de Jambu, como parceiro, né, de ambos os lados, a gente está disposto também a conversar com todo mundo e trabalhar formas de, como o Luiz falou, de potencializar essa comercialização desses produtos. Beleza, gente. Obrigado, Bruno. Só também reforçar que a Flor participou muito desse processo também lá com o Amazônia em Casa, Floresta em Pé. Tem outras iniciativas, outras redes que estão fomentando muito esse processo também, tá, pessoal? A gente sempre trabalha em várias redes. Então, a gente quer valorizar também todo mundo que ajudou essa construção junto com o Mercado Livre. Então, não vou conseguir falar todos os nomes, né, mas Flor é uma das pessoas que estava nesse momento. Então, valorizar todo esse processo e vamos em frente, continuamos nesse caminho. Eu vou passar para a Paty aqui, mas se alguém também quiser contribuir ainda nessa frente, então, de marketplaces, comercializações online, se tiver outros atores para a gente tentar encerrar esse ciclo e quiser falar, acho que é legal, a gente encerra esse bloco de futuro para marketplace. Você quer trazer alguma coisa? Que eu te conheço já provocando. Está aqui. Oi lá, boa tarde. Eu sou a Amanda da Tucum, né, que é uma plataforma de comercialização das artes indígenas. E eu acho que a gente tem um trabalho muito árduo, né? Eu estou há 10 anos com o e-commerce, já fiz parcerias com o Mercado Livre, a gente está
Agora, através do programa Bioma, a gente vai voltar para o Mercado Livre de uma outra forma, né? Porque trabalhar com peças únicas e dentro de uma plataforma de marketplace exige uma adaptação, assim, né? Então, acho que agora a gente está num momento mais maduro para isso. Mas eu acho que o grande problema da comercialização, né, o grande desafio em geral, é a gente chegar no consumidor, né? É como que a gente vai sair da bolha, porque o que eu sinto nesses 10 anos é que a gente chegou num platô e a gente está sempre falando com as mesmas pessoas. Como que a gente vai conseguir trazer novos aliados? A gente vê aí nas pesquisas que o público brasileiro ele pode escolher entre consumir com produtos sustentáveis, mercado justo, etc., ele vai consumir. Só que a gente compete na prateleira e a gente vive numa realidade que o Brasil, as pessoas não estão com dinheiro no bolso, né? A grande maioria dos brasileiros, que quando pega, sei lá, um café ou uma castanha, não é opção, não é esse tipo de produto que ela vai optar por consumir sustentável, né? Porque a diferença de preço é gritante, né? E aí eu tenho falado bastante isso, como que a gente vai mitigar aí o pagamento por serviço socioambiental, de onde vai vir essa grana, porque até agora ela está sendo cobrada do consumidor, é por isso que o produto chega mais caro na prateleira. Como que a gente vai olhar para esse aumento da demanda? Será que realmente é vender mais? Mas a gente sabe que também os produtores, a floresta tem seu tempo, tem as sazonalidades, né? Por exemplo, o grupo do Tessumi, que você está falando, a gente trabalha com eles também. Quando é a época da chuva, elas não conseguem produzir a mesma quantidade que elas produzem no verão, porque a palha não seca, demora para conseguir ter a palha seca no tempo certo para tecer. Então, é só no verão que elas conseguem produzir mais. Uma cestaria Yanomami só desce da território indígena 2 vezes por ano. Então, assim, os tempos da floresta são outro, o tempo do mercado é esse frenético destruidor, existe um pagamento por serviço socioambiental que está indo para a prateleira. Como que a gente vai resolver isso? Não é só a escala. Alguém tem que pagar essa conta para o produto chegar mais barato. E essa a minha provocação. Uau! Boa, Paty, vai lá. Amanda. Só esgotando agora do Mercado Livre, a gente tem o problema de um lado e a solução do outro, né, Mar? A gente está construindo isso há meses, né? Essa parceria com a Flor de Jambu está sendo construída há meses e foi olhando para qual o desafio principal? A logística. Como que um produto que sai da Amazônia vai chegar no consumidor aqui no Sul-Sudeste, Centro-Oeste, por preços de frete, por exemplo, mais competitivos para o consumidor? Então, a gente optou de fazer esse piloto trazendo estoque das organizações, num primeiro momento, 4 pilotos, para a gente ter inteligência de dados, para a gente poder ver, é uma maneira de atacar este problema, este desafio ou não? Então, a gente está pilotando, então é isso. Acho que a abertura é para a gente inovar, como disse o Camarão lá de manhã. A abertura é para a gente pensar quais são os caminhos que ainda não foram trilhados, mas que a gente talvez consiga ter alguma solução. Então, o Bruno, hoje, ele centraliza estoque de 4 organizações da Amazônia para conseguir fazer esse escoamento com fretes melhores para acessar todos esses benefícios aí do Mercado Livre. Brasi. Boa. Bom, então temos a plataforma da Tucum para as artes indígenas, né, Amanda? Vocês também estão comercializando castanha, tem outros produtos também hoje, né? Pimenta baniwa, cogumelo Yanomami. Legal. Mas não é o nosso core business, as joias e as artes é o que a gente vende mais e foca nisso. Então, legal. Então, pessoal, tem aqui um caminho com a Tucum, principalmente para as artes indígenas, né, ribeirinhas e tudo mais, e com o Mercado Livre geral, vou falar assim, alimentos, cosméticos, artes, mas com esses desafios que foram colocados, que a gente está tentando solucionar. Estão 2 plataformas aqui e que elas se somam, né? Porque a Tucum também está dentro do Mercado Livre lá. Alguma outra plataforma, marketplace, tem alguém aqui que quer se manifestar também, só para mostrar oportunidades para esse olhar de futuro? São essas 2, beleza. A Mata, o pessoal da Mata, recebeu um investimento essa semana, muito bom.
gente sabe que as cadeias das matérias-primas amazônicas são muitas, e a gente sabe que as especificações técnicas para essas matérias-primas, para produtos que são premium, produtos para o consumidor final, são coisas muito delicadas e são coisas muito difíceis de se alcançar e acabam dependendo mais ainda de tecnologia e inovação fora do ecossistema amazônico. E de que forma a Rede Origens pode ajudar a gente conseguir trazer um pouco mais de inovação para dentro das comunidades, para que essas matérias-primas especificadas, altamente desenvolvidas como ingredientes prontos para a indústria, possam acontecer, agregando valor dentro da região e não fora, que é o que hoje a indústria nos obriga a fazer. Muito bom. Alguém de instituição de apoio e organização comunitária para contribuir nessa fala? Tem várias organizações que estão no território fazendo esse processo. Não queria eu, Luiz, aqui responder igual a Marcela falou, né? Tipo, alguém gostaria de reagir? Conversa, gente. Lembra, uma grande assembleia. A gente está hoje aqui. Desculpa, qual que é o teu nome? Larissa. Só pegando a provocação da Larissa, o que eu tenho visto, pelo menos na nossa experiência com os Caiapó, é que muitas vezes trazer tudo para a base talvez não seja a melhor solução. Então, às vezes, modelos que considerem o que vale a pena trazer em termos de processo para a base, o que vale a pena terceirizar. Quer dizer, às vezes, exemplo da castanha. Vale a pena montar uma usina na base, considerando todas as exigências sanitárias para acesso ao mercado? Não vale a pena você ter uma parceria com algum beneficiador e eles continuarem sendo os donos do negócio e você terceirizar algo? Eu só estou dando um elemento que talvez, nesse contexto, vale a pena a gente sempre analisar com cuidado, né? Então, isso não faz com que eles deixem de ser os donos do negócio quando você tem um profissional que vai fazer um serviço específico, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma contabilidade, eu vou contratar um escritório de contabilidade para fazer a contabilidade. Não vou formar um contador para estar dentro da minha empresa, se isso vai levar muito tempo, vai exigir um investimento muito grande, que eu posso, de outra forma, atender. Então, só uma reflexão pontual aí, mas eu entendo o ponto. Eu acho que, muitas vezes, tem muitos processos que, sim, faz sentido trazer, mas a gente tem que ter cuidado nessa análise. Acho que a proposta, e esse é o modelo que a Mata trabalha, a gente leva a inovação, e a gente tem o objetivo de levar a inovação para a região amazônica, trabalhando com o ecossistema de inovação, com as ICTs, com as organizações de desenvolvimento tecnológico, com as ONGs, com o governo, um trabalho de advocacy. A gente precisa desenvolver as regiões de acordo com as vocações territoriais que elas têm. E o ecossistema de inovação é que vai nos dar suporte para isso. A gente, de maneira alguma, gostaria que biorefinarias e usinas fossem construídas dentro das comunidades, principalmente se não for da vontade delas. Tem algumas cooperativas que estão estruturadas o suficiente e que têm essa vontade, né, de desenvolver, de aumentar a sua cesta de produtos dentro da própria propriedade para desenvolver coisas nesse sentido. Eu falo muito mais no sentido de articulação junto com redes como Origem, para que a gente consiga viabilizar esses projetos, encontrar os interesses de empresas como a Mata e como muitas outras da SócioBio, com os interesses de comunidades que estejam dispostas a co-criar produtos e projetos como esse. Mas super obrigada. Super bom. Eu vou pegar carona aqui, Pingo, então, fazer agora uma propaganda da Castanha Caiapó, da FP Cobaú. Então, esse é um caso interessante que o Pingo não falou, mas eu vou trazer. Então, por exemplo, o povo Caiapó, Mebengocré, nas terras indígenas, coletam a castanha, né? Castanha in natura, que a gente fala, aquela castanha com casca, e não tem uma usina ali adequada para conseguir, eles não têm uma usina, e as usinas da região ali fizeram alguns pilotos que não deram certo naquele momento, e eles fizeram uma parceria, então, a cooperativa Caiapó, que é Cobaú, com uma usina de beneficiamento de castanha de Brasília. E aí essa usina de beneficiamento de castanha em Brasília atende certificações, lei, qualidade, padronizou o produto e reembala para que o povo Caiapó consiga colocar esse produto no mercado. Para que o povo Caiapó não tenha que estruturar toda uma usina. Agora, existem, na rede Terra do Meio lá, tem várias, tem as mini usinas,
que ali já tem um processo local dentro do território que consegue, né, Bia, melhorar a qualidade da farinha de babaçu, já colocar a farinha de babaçu direto no mercado, o bolo de babaçu, a Tina, que está do lado ali da Bia, eu estou me metendo aqui já, gente, porque eu conheço todos vocês, a Tina já ajudou num processo também de melhoria da qualidade do babaçu na região, com uma peneira, para fazer uma peneiragem mais fina ali, né, que eu me lembro, para que o produto chegasse lá em Pouso Alegre para virar cosmético. Então tem de tudo. Na castanha, com a parceria em Brasília foi melhor, para chegar hoje no Carrefour, no Grupão de Açúcar e outros lugares, e fora do Brasil também, que essa castanha já foi para lá, para a Inglaterra. Então foi o melhor caminho. Já nas mini usinas, investiu dentro do território com melhoria de qualidade do produto para agregar mais valor, para chegar na indústria de cosméticos. Então são vários modelos e vários casos. Você pediu o microfone, Mari? Vai lá, boa. A ideia é essa, gente. Aproveitar que você mencionou aqui, eu estava pensando exatamente nisso. Esqueci teu nome. Marina? Alice. Larissa, tá, Larissa. Eu sou Mariana da Tina e a gente trabalha com a rede já tem bastante tempo. E o nosso desafio, principalmente na parte de qualidade, ele é por conta de uma especificação que a gente tem da farinha de babaçu. Ela tem que ser bem fininha. E a gente vem quebrando cabeça em todos esses anos e pensando nessa construção coletiva de como deixar essa farinha mais padronizada para que chegue para a gente, né, nessa granulometria que a gente precisa, mas entendendo as dificuldades e os processos dentro das mini usinas dentro da comunidade. Então, a gente, agora até conversando ontem, aqui com a Raimunda, com o Camarão, com o pessoal, para entender como que a gente pode fazer pelo menos uma parte do processamento lá, e se precisar de outra parte, que precisa talvez de uma peneira, que é uma peneira que quebra constantemente, que daí precisaria de um técnico visitar, que tem questão também da energia, de gastos e tudo mais, como que a gente conseguiria fazer essa logística? Então, se, por exemplo, a gente precisasse de um material mais fino, mais premium, se a gente fosse investir numa peneira, talvez ela tinha que ficar em Altamira, e a gente fazer um sistema, assim. Mas dentro da comunidade, o que a gente pensou? Fazer uma peneira pequena de laboratório para eles já conseguirem analisar previamente a qualidade do material que eles vão nos enviar. Porque antigamente, né, eles faziam assim, eles faziam um lote, mandavam para a gente avaliava e depois voltava com essa resposta. Então, o nosso caso ele é um pouco simples, porque é uma coisa física ali, não tem que fazer uma análise química laboratorial, mas foi um jeito que a gente está começando a tentar rearranjar, mas para nós também são sempre desafios assim, porque tem que atender o padrão, tem que chegar na qualidade dentro da especificação da indústria. Então, a gente também está quebrando essas cabeças com o babaçu. Oi. Eu acho que é interessante a gente ter um olhar também, né, gente, para as economias e para as Amazônias, né? Então, assim, não é uma Amazônia, são vários contextos, são várias especificidades. Cada território vai ter uma determinada especificidade, uma diferença. Então, como que a gente pode também ter esse olhar sensível para entender qual é a realidade de cada território? Vocês viram lá que nós estamos em 6 gigantes territórios na Amazônia, né? Então, como que a gente pode também atender, inovar, tendo esse olhar tão diverso e tão plural que as Amazônias nos trazem, né? Vou pegar um pouco de carona na resposta do Pingo, né, que traz esse caso do beneficiamento ser fora do território, que muitas vezes é isso, a gente tem que parar, né, e analisar um pouco qual é a demanda, qual a necessidade. É uma necessidade por qualidade? É uma necessidade de identificação daquele povo, né? Então, a gente tem um caso que é o caso dos Waiwai, que eles têm ainda necessidade ali de colocar uma mini indústria e tal, mas eles queriam muito um produto que representasse eles, né? E aí tinha um alcan, que é a mistura de goma com farinha de castanha. Então, foi feito o desenvolvimento de um produto onde as pessoas poderiam fazer esse produto na própria casa, né, no próprio quintal produtivo deles. E aí, esse produto era embalado, rotulado na cidade e enviado para os próprios mercados de Roraima, né? Então, é muito caso a caso, porque não é só uma análise de custo, não é só uma análise de qualidade, mas tem muitas coisas envolvidas nesse processo de decidir ou não pelo beneficiamento, por agregar. Não é um processo de agregação de valor só, né? É um processo
identitário também. Então, é muito caso a caso. E aí me vem muito uma coisa que eu ajudo muito o pessoal da Terra do Meio e outros territórios a atender às exigências que vêm das indústrias, né? E eu acho das indústrias, dos diferentes mercados, né? A Tina, que ela estava falando, a gente está buscando soluções conjuntas, né? Então, mandar peneira, como que a gente faz para atender essa qualidade? Mas, muitas vezes, não é desse lugar que vem, algumas vezes eu pego, a sua empresa tem ISO 9000, acho que se esquece que a gente está falando de floresta, né? Então, tem certificação, enfim, uma série de coisas que a gente tem que responder que não faz o menor sentido falando de arranjos produtivos comunitários. Então, a gente tem ainda, né, a gente precisa muito sensibilizar os compradores, porque são exigências totalmente fora do contexto. Ainda a gente tem bastante. Assim, então, apesar de anos que a gente já vem trabalhando, o Luiz tem um trabalho árduo nessa conversa, nessa aproximação. E, quando a gente recebe os primeiros... a primeira parte de formalização, ela ainda vem muito descontextualizada, né? Então, acho que é uma tensão de todos os lados. Então, a gente tem que adequar um pouco as nossas realidades, mas muito mais uma adequação do mercado, né, para estar trabalhando realmente com PCTs. Porque não é querer que eles cheguem num padrão, que é um padrão colonialista, né, que a gente impõe essas regras para eles. Então, é realmente descolonizar esse olhar. Bom, pessoal, então... Opa, Raimunda. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Raimunda, sou da comunidade Rio Novo, sou da reserva extrativista do Rio Iriri. E eu sou a gestora da mini-usina, da primeira mini-usina que foi criada no Iriri. E posso afirmar que não foi fácil a gente beneficiar, que nem a menina está falando, o Babaçu. A gente levou 5 máquinas diferentes. Eu acho que quando vem falar de produto da Amazônia, produto da floresta, não tem uma empresa que faz uma máquina pensando em processar o produto da floresta. Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje para fazer uma mini-usina, uma mini-indústria dentro da comunidade, é esse diálogo com a empresa que faz maquinário, né, que faz seu trabalho. Mas eu acho que tem muita comunidade que tem potencial de trabalhar com a própria comunidade. Eu acho que a comunidade ela não precisa ter só o nome dela no mercado. Tu entendeu? Porque o que adianta você ter um nome no mercado e a economia, o recurso não chega na ponta? Então, quando a gente fala em beneficiamento de um produto dentro da comunidade, eu trabalho desde 2012, lá dentro, vocês sabem que gera renda dentro da comunidade. O meu olhar para o processamento, para ficar falando sobre maquinário, tipo de maquinário dentro da comunidade, é geração de renda dentro da comunidade. É segurar aquele povo na comunidade para não sair para fora. Porque você começa a tirar o trabalho da comunidade, a comunidade vai trabalhar no que não é bom. Garimpo, nas áreas de grilagem, tirar a própria madeira e vender. Então, a gente tem que sempre olhar para as comunidades com essa sabedoria de geração de renda da própria comunidade. Vamos ajudar a não estar adequado. Hoje, a gente vende também a castanha desidratada, a gente manda para a Dengo e várias outras empresas, Pão de Açúcar, e aí eles fazem análise, toda vez que a gente manda, a gente está pensando em fazer análise dentro de Altamira, porque fica mais próximo, mas hoje está dando certo, a gente tem uma castanha com qualidade boa para vender, mas é isso que a gente vai estudando cada vez que a gente vai, é um aprendizado, né? Hoje a gente vê que a Origem tem 9 anos, eu tenho quase aí 13 anos, a gente trabalhando com rede, trabalhando com comunidade, em beneficiamento e venda de produto da floresta que não era tão conhecido, né? E hoje a gente tem esse conhecimento até onde chega a ponta que chega nosso produto. Antigamente, o pessoal pegava borracha, pegava aí castanha, não sabia nem para que servia, né? Para que fazia.
E hoje a gente tem que ter esse olhar de indústria dentro da comunidade, com sabedoria, olhando para dentro da comunidade, adaptando a comunidade com esse tipo de trabalho para geração de renda dentro da comunidade. Muito bom, Raimunda. O Cacique, vai lá, Cacique. Eu quero pegar a carona com vocês aí, referente a produto extrativismo, né, que o nosso povo produz, né? Eu sei que um grande desafio, analisando o processo de contato do meu povo com a sociedade branca, principalmente com a seringalista, né? Desde aquela época, o povo gavião vem desenvolvendo atividade de extrativismo, né? Principalmente castanha e seringa. Mas até agora nós estamos enfrentando um grande desafio na área de comercialização e também a questão da vender castanha beneficiado, né? Então, assim, refletindo um pouco o que foi falado de manhã, analisando esse processo, né, é um grande desafio para nós. Talvez, por esse motivo, até o momento, até nesse momento atual que nós estamos aqui, a sociedade brasileira, com certeza, não conhece ou reconhece e não dá importância à questão da produção extrativista, né? Então, assim, é um grande desafio para nós estar aqui falando referente a isso, né? O meu povo produz castanha, vamos supor, parte da manhã eu tinha falado mais ou menos 150, 200 toneladas de castanha. E nem é divulgado, nem é reconhecido no município que a gente vive, pelos compradores, pelos mercados finais. Então, assim, como a gente possa dar essa visibilidade da produção extrativismo extraído pela nossa comunidade, né? Então, é tão difícil a gente falar referente a isso nesse momento que nós estamos aqui, né? Talvez por isso, governantes, empresas, sociedade, não têm dado importância à floresta em pé, né? Por esse, como é que eu posso dizer? Por não ter, até o momento, a gente dá visibilidade à produção extrativista, né? Tanto a castanha, a açaí, babaçu, tucumã, e aí vem a questão das sementes, né? Sementes, aí vem o óleo de cupaíba e demais produção extrativista. Então, assim, é uma questão muito desafiante para nós, né? Que são as pessoas que extraem a produção extrativista. Então, como trazer isso desde o local e até na cidade para ser divulgado, né? Então, assim, eu acho que com certeza a gente está no momento certo para a gente estar divulgando isso, né? Mas ainda é desafiante para nós. Produto que nós tiramos, principalmente a castanha, ela não é vendido, vamos supor, não é reconhecido, é conhecido como produto extraído pelo povo daquela terra indígena, né? Aí, comprador final, mercado final, que registra a produção extrativista como se fosse o dele, como se fosse extraído por ele. Então, acho que todas as terras indígenas, povos indígenas, enfrentam esse grande desafio ainda, né? Mas é isso. Perfeito. Bom, eu vou tentar resgatar um pouco, trazendo também, né, essa pergunta-chave aí, que inovações, caminhos devemos trilhar. Mas eu acho que a gente tocou assuntos muito importantes aqui. Foi falado, né, o ecossistema de inovação. Acho que a própria rede é um ecossistema de inovação constante. Foram faladas várias questões aqui relacionadas à inovação. E acho que isso pode ser também melhor aproveitado na rede, melhor explorado, né? Como que a gente está fazendo esses processos de inovação dentro da rede.
E quando a gente fala de inovação, a gente está falando em melhoramento de maquinário, como a Raimunda falou, adaptado à floresta, às vezes é adaptar alguma ferramenta que já existe em outra cadeia e pode estar chamando o conhecimento aplicado, né, pesquisa e inovação para dentro das comunidades. Eu acho que o IP e a nossa frente de bioeconomia está fazendo muito isso. Eu já mencionei aqui o Projeto Lira, o Fundo Lira tem apoiado algumas das organizações que fazem parte do Origem com essa melhoramento de processos produtivos, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente está falando de agregação de valor na ponta, diretamente, né? Então, como que a gente se reúne mais, tanto com os problemas concretos das organizações que fazem parte, quanto com os institutos e organizações dinamizadoras que estão junto, para a gente fomentar esse ecossistema de inovação. E um ponto muito importante, que eu acho que é uma discussão, né, como que os saberes tradicionais estão participando desses processos de inovação, estão sendo reconhecidos. Muitas vezes empresas estão fazendo patentes, a comunidade, os conhecimentos fazem parte dessas patentes criadas, se é que elas estão existindo. Como que está sendo a repartição de benefícios, o uso a conhecimento associado. Tem várias leis novas, inclusive, que estão surgindo, que podem beneficiar muito a comunidade nesses arranjos jurídicos, né? Então, eu acho que é um super desafio para olhar para o futuro, como que a comunidade, os conhecimentos e todos os envolvidos na rede participam aí desses processos de inovação e esses acordos que vão estar diretamente vinculados com dinheiro na ponta. Vou trazer por pingo, amarrar um pouco, a gente fechar essa frente. E aí vou abrir uma nova. Eu vou amarrar nada, eu vou desamarrar mais ainda. Vou puxar mais 2 fiozinhos aqui, que eu não estou conseguindo me segurar aqui. Comentário do cacique de Rondônia, seu Wellington, me fez refletir um pouquinho sobre o esforço que, às vezes, as comunidades fazem no processo de buscar beneficiamento. A minha leitura hoje, depois de acompanhar muito, pelo menos no caso com os Mebenocré, é que eles ganhariam, em termos financeiros, muito mais continuando vendendo a castanha só in natura. Comprando in natura, esperando o momento certo, vendendo in natura, em termos financeiros. Mas a gente sabe que esse não é o único ganho que eles estão buscando, né? Então, tem um desejo de comunicar, de buscar comunicar os impactos e por aí vai, e por isso eles decidiram tomar essa decisão de seguir um caminho do beneficiamento, de ter sua própria marca, de comunicar através dessa marca, de participar da rede e por aí vai. Mas, em termos de financeiros, eles ganham menos hoje trabalhando com a castanha beneficiada do que ganhariam com a castanha in natura. É um jogo muito mais fácil trabalhar só com o produto, mas ele perde a identidade. Vendeu para um atravessador, acabou, ninguém mais conta a história deles, né? Então, a gente ainda está todo mundo aprendendo nesse processo aí de como agregar pequenos valores ao longo desse processo para poder ter um ganho similar ou maior, quem sabe, daqui para frente. Mas um outro ponto que eu acho que é tão importante quanto todos avaliarem, né, essa questão de trazer ou não processos para a base, e óbvio, isso varia de povo para povo, de contexto para contexto, qual que é o desejo da população do local, ela quer realmente assumir aquela responsabilidade no processo, mas é entender o que aquele processo vai trazer para o cotidiano daquela população. Né? Muitas vezes você traz processos que não são muito bem entendidos e que causam impactos negativos. Tem um exemplo clássico. Os Caipó trabalharam durante quase uma década com produção de óleo de castanha para Body Shop, para uma empresa, na época, inglesa. E as pessoas que se dedicavam mais, e a empresa apoiou a construção de usinas nas aldeias, processamento e beneficiamento da castanha e produção de óleo. E as famílias que mais se dedicaram à produção de óleo eram as famílias que menos se dedicavam à produção de suas roças e que acabavam gastando boa parte do ganho para a compra de alimento industrializado ultraprocessado. Quer dizer, esse é o desejo. Então, assim, esse balanço e esse conhecimento do que significa aquele processo é fundamental antes de começar um investimento e trazer muitos processos para a base, para que esses processos tragam realmente ganhos e não prejuízos para a vida da população no local. Muito bem. Boa tarde a todos. Pegando carona aqui do que o cacique falou, da identidade, e Pingo também, do trabalho que eles fazem, passando por uma indústria de beneficiamento, como, por exemplo, a Mutran, que é a nossa empresa, perderia a identidade. E é isso que o Origens, que é o papel do Origens, não deixar essa identidade ser perdida.
não é verdade? Então, eu acho que eu ia falar antes, como sugestão para os próximos 9 anos, seria uma estratégia de marketing do Origens para que mais pessoas possam conhecer o programa, né? E aí, antes a gente dependia dos meios caros de divulgação, como televisão, jornal, rádio, e hoje nós temos a internet, as redes sociais a nosso favor. Então, um trabalho, um desenvolvimento estratégico de divulgação para os consumidores brasileiros o que é o Origens, entendeu? E nunca se perder a identidade, né? Porque se eu compro a castanha do dos Wai de Roraima, e conseguir colocar no supermercado Costco nos Estados Unidos, né? E expliquei tudo, eu fui lá receber a castanha, mostrei os vídeos, e essa identidade atrai muitos consumidores, entendeu? Então, eu nunca desisti de fazer esse trabalho na Europa, nos Estados Unidos. A gente já reuniu com alguns compradores, o Luiz participou, para a gente criar desenvolver alguns supermercados que possam colocar o produto com a história como a Vic Bold coloca na sua embalagem. Mas muitas pessoas compram um pão da Vic Bold e não enxergam a história que está por trás daquele pão, né? Então, essa divulgação é fundamental e esse é o grande desafio para o futuro. Em relação ao beneficiamento da castanha, eu penso que as comunidades teriam mais sucesso se agregarem valor à castanha, não simplesmente descascar, que é o meu trabalho, entendeu? Mas que nós estamos percebendo um mercado crescente de biscoito de castanha, por exemplo, entendeu? Então, lá em Belém mesmo tem 2 ou 3 indústrias que estão crescendo muito isso. Então, a gente percebe porque eles estão comprando muita caixa de castanha beneficiada para poder moer e colocar no biscoito. Cada um tem a sua fórmula, entendeu? Então, eu partiria para agregar valor, vender castanha dos caiapós, vender castanha das comunidades do Iriri, biscoito de castanha dessas comunidades, entendeu? Porque fazer um pequeno beneficiamento, porque o custo de mandar para uma indústria também é muito alto. A indústria, com certeza, vai ficar com a maior parte do lucro, né? Então, um beneficiamento artesanal mesmo da castanha, sem grandes tecnologias, mas a castanha, por incrível que pareça, eu conheço algumas fábricas pequenas que cozinham a castanha numa panela, e a castanha sai de boa qualidade, entendeu? E o biscoito da castanha vai ajudar a não ter problemas microbiológicos, por exemplo. Então, o cuidado que você tem que ter numa indústria de castanha para não ter contaminação, quando você adiciona, vai torrar um biscoito, por exemplo, em alta temperatura, vai matar qualquer... quando vai assar um biscoito, aí ele aceita mais temperatura que eu posso colocar na minha estufa para reduzir a carga microbiana, entendeu? Então, eu tenho que evitar de contaminar. Mas aí precisa muito investimento em treinamento, material de limpeza, que aí começa a aumentar muito o custo. Eu como sugestão para as comunidades que agregar valor, fazer um produto final para jogar para o consumo, entendeu? Com apelo contando a história toda de como chegou aquele produto a ser produzido. Boa, obrigado, gente. Vou colocar um desafio na roda aqui agora.
Bom, em 9 anos de rede aqui, que o Mauro colocou, o Cacique colocou também sobre comunicação, posicionamento, a gente fez um estudo, Paty Cota, cadê você? Quando foi o estudo, que ano, sobre marcas de sustentabilidade reconhecidas? Uns 4 anos atrás, 3 anos atrás. Então, a gente fez um estudo sobre isso. Então, o Origens Brasil foi a 3ª marca mais reconhecida no Brasil. Primeiro é o selo orgânico, segundo Amigos do Bem, e terceiro ficou Origens Brasil. À frente de vários sistemas ultra conhecidos de certificação e tal. No Brasil, quando essa pesquisa foi feita pela Toluna, a gente ficou em 3º lugar. A gente precisa refazer isso. Então, a gente investiu muito em comunicação em 9 anos. Foi suficiente? Não. Concordo que para atingir, fora da bolha, consumidores maiores, a gente precisava ampliar isso. Agora, a problemática que eu queria trazer aqui agora é a seguinte, né? A conta não fecha. A conta não está fechando da Sociobio. Então, a gente investe em comunicação, posicionamento, marca. Às vezes, o produto é muito caro para a empresa e ele é muito baixo para a comunidade. A conta não fecha. E aí? E aí eu jogo para vocês. Meu papel aqui é só fazer perguntas. E aí que esse é o desafio bom, né, Luiz? Que a gente tá encarando junto aí com a Rede Origens e com a Imaflora já desde novembro do ano passado, né? Pensando justamente como é que a gente empacota todos esses grandes desafios, né, das cadeias da Sociobio, porque a gente falou aqui de várias, né? Tem castanha, tem borracha, tem artesanato, tem pimenta, tem muita coisa aqui que é produzida, e a conta não fecha para nenhuma delas, né? E a Rede Origens Brasil trabalha com várias dessas cadeias, né? Em muitos territórios, muitos povos, muitos desafios logísticos, operacionais, muitos contextos culturais bastante diferentes também, né? Então, além desses desafios de infraestrutura, né, econômicos, financeiros, ainda existe esse desafio de criar alguma solução, pensar em alguma solução que consiga acolher todas essas cadeias, culturas, povos e territórios, né? Então, a gente, junto com o Imaflora e com o Luiz e com o Paty, a gente tem pensado bastante em como que a gente conseguiria trazer algumas soluções para isso, né? Então, eu fiz aqui um apanhado de observações aí do bloco passado. Então, assim, eu vejo 3 grandes questões aqui para a gente trabalhar, né, para pensar em como que a gente faria essa conta. Acho difícil a gente fechar ela totalmente, mas pelo menos diminuir o tamanho do gap, né, do buraco aí. Então, tem primeiro esse desafio que o Cacique colocou de desburocratizar o acesso a recursos, né? Então, tem essa questão, o dinheiro não chega na ponta, porque também é muito a forma como quem tem o dinheiro acaba burocratizando, assim, né, dificultando o acesso para quem está na ponta, né? Então, pensar num mecanismo que facilite o acesso a recursos para quem está na ponta, para quem é produtor, né, para quem está no território. Depois, tem esse desafio que a Amanda colocou de pagar os serviços socioambientais de quem está no território e contribui com a manutenção da floresta em pé, né? Então, só a produção e comercialização não paga esse serviço prestado, né? E hoje quem está tentando contribuir um pouco com o pagamento desse serviço é o consumidor, né? E muitos deles estão nessa bolha aqui, a gente, né, que vai lá e consome o produto e compra o artesanato, né, e tem essa consciência, mas esse mundo ainda é bastante pequeno, né? Então, por isso, essa necessidade de expandir essa consciência para outros consumidores, né? Mas, então, pagar por esse serviço de quem está lá na floresta, monitorando, né, e mantendo a floresta em pé, também é um elemento que a gente precisa pensar em como que a gente estrutura um mecanismo para compensar esse trabalho. E a outra questão, né, é como que a gente aumenta o acesso a recursos para a melhoria dos arranjos produtivos.
Então, beneficiamento, compra de matéria-prima, de insumos para produção, capital de giro, né? Então, tudo isso que está envolvido aí, que está dentro desse pacote de arranjos produtivos e beneficiamento e melhoria na qualidade, né? Tanto da produção quanto aumento do valor agregado do produto, né? Eu entendo como sendo um terceiro elemento aí de um mecanismo aí que a gente está pensando para a Rede Origens Brasil, para a gente conseguir diminuir minimamente esse gap de recursos para as cadeias da sociobiodiversidade, né? Então, nós temos trabalhado nisso bastante aqui com a Paty, com o Luiz, né? E pretendemos aí, e com o Marcelo também, Camarão, ajudando bastante a gente aqui na concepção dessa ideia, né? E pretendemos aí logo lançar esse mecanismo, pilotar essa forma de fazer com que esse dinheiro chegue na ponta, compense o trabalho de quem mantém a floresta em pé e apoie os arranjos produtivos das cadeias da sociobiodiversidade dos membros da Rede Origens Brasil. Pessoal, então, a conta não fecha. Agora eu quero escutar um pouco mais sobre isso, que o Matheus vai trazer ali, depois acho que o Camarão. Nessa linha mesmo aí que a colega trouxe e o Luiz provocou, né? Eu acho que o Origens, pensando no caminho, né, futuro, acho que a gente tem a oportunidade de olhar para as políticas públicas que estão voltadas para esse fim, né? Para esse fim de diminuir, né, o buraco aí, né? Diminuir o gap da conta não fechar. E aí a gente tem, né, o Pingo está aqui, acho que a gente tem uma experiência boa para falar, acho, Pingo, da lei do biocombustível social, que é uma das formas de a gente compensar, né, o preço final do produto, né, Pingo? Uma das formas de somar, né, o PSA com uma lei que está aí, né, posta, que a gente só subiu, não sabe dela, e ela valoriza, né, a produção de biodiesel no Brasil, uma legislação, a lei do biocombustível social, e ela é um mecanismo financeiro já que está rodando e a gente, da SócioBio, né, não acessa. O Pingo, acho que a Cobal foi a primeira, né, cooperativa, acho que a Cooperacre também, né, que conseguiu acessar. Então, acho que o Origens tem esse papel, uma provocação, é mais trabalho, né, para a gente, da rede, mas eu acho que a gente olhar para esses mecanismos financeiros que estão sendo pensados, né, como a colega trouxe, mas também as políticas públicas que estão voltadas para esse fim, né, de diminuir, né, essa distância, né, entre o valor pago e o valor vendido e gerar essa renda na ponta. Então, acho que é mais uma provocação de um caminho futuro, que é a gente olhar para essas políticas públicas, e essa do biocombustível social é uma delas que tem buscado isso e fortalece a atuação de cadeia produtiva do Norte e do Nordeste, e a gente pensar como que o Origens consegue trazer todo esse conhecimento acumulado dessa política pública e de outras, né, como a lei do PSA, como já está tendo trabalho, né, Luiz? E para isso virar o benefício que a gente está tanto esperando, né, que é aumentar o valor do produto na ponta. Bom. Problema de ficar velho, né? Aquelas fotinhas ali, a gente estava tudo novinho, agora não, tira óculos, põe óculos, mas vai funcionando. Acho que tem um ponto, né, que não tem caminhada de aspectos econômicos que não passem também por questões de incidência política, de adequação para aquele mercado. Então, você vai pegar todos esses desafios. Acho que tem uma questão de incidência para adequação das políticas públicas para viabilizar e alavancar essas cadeias que é fundamental. E aí, acho que tem alguns pontos de alavancagem, algumas a gente já vem cooperando e conversando aqui. Então, associar, né, o crédito do Pronaf-B de uma forma organizada dentro dos arranjos, já com os contratos, né, bem estabelecidos, que já existem no Origens. Alguém trouxe agora há pouco também, olha, já funciona, né, facilita o acesso a crédito, mas por que não no Pronaf-B, que já tem um subsídio de 40% em cima? Então, isso ajuda a fechar para uma realidade em que o acesso a esse crédito ele é mais caro por conta das distâncias. Então, as políticas públicas hoje elas estão muito voltadas para uma realidade ou urbana
ou periurbana da agricultura familiar do Sudeste. Né? Então, muito vai passar para a gente ter essa capacidade, eu acho, de olhar para isso. Uma outra política que falou, eu acho que o Matheus trouxe agora, né, dos serviços ambientais, ela está sendo regulamentada, ela está criando os mecanismos legais para que a gente pilote, teste, operacionalize. E quando a gente fala de serviço ambiental, a gente está falando, olha, o serviço é um trabalho ambiental que gera conservação. Já não é tudo que essas comunidades fazem em seus territórios, né? O resultado do manejo da castanha é transformar a floresta em floresta de novo. Até a roça que derruba, planta, usa, faz o rodízio, o final, a consequência da roça é a floresta ainda mais biodiversa. Nessas roças se guarda um patrimônio genético de agrobiodiversidade fundamental. Né? Tem um monte de valor que está ali associado, mas essas externalidades não pagam. Então, tem a possibilidade, através desses mecanismos, de criar outros, né, outros pilotos, outros caminhos para isso. O Matheus trouxe, eu acho, um caminho muito importante, que né, do biocombustível, que pode estar associado a um PSA e não necessariamente diretamente na produção. Né? Porque, senão, você também tem que colocar a cadeia, tem que ter um arranjo de quem compra, quem vende. O Pingo, a gente já está pilotando isso, então um aprendizado de novo. Né? Qual que é o nosso valor? A nossa conexão. Pilotou ali, pilotou aqui, quais são os aprendizados, para a gente poder pegar esses aprendizados e levar para uma incidência, para que a política pública seja adequada. Né? Então, uma fonte de recurso para pagamento, acho que a Amanda falou, olha, mas isso aqui está de boutique, de onde que vai vir o recurso? Talvez ali tenha um mecanismo de recurso, além de outros. Né? As empresas têm SG, têm caminho, elas querem, mas precisa ter mecanismos que estão consolidados, que têm estrutura para fazer também esses aportes financeiros de uma forma que o impacto tem confiança, e está mostrando, tem credibilidade. E uma das coisas que a Rede Origens Brasil tem é o quê? Credibilidade. Né? Então, tem a possibilidade de, nesse espaço, se criar algo novo que ajude a fechar essa conta. E aí entra, né, a gente tem outros parceiros do Sócio Bio, que muitos de nós fazem parte. Né? Então, a gente conseguiu conquistas importantes na reforma tributária, né, de colocar no mapa da reforma tributária as cadeias da Sócio Bio. Né? Então, se a soja estava com, né, o agrotóxico está com incentivo, os outros produtos não estão. Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma conectada, conectando também as empresas, conectando todo mundo que está sendo. Né? A carne tem 100% de subsídio, então, né, não paga o imposto. Então, essas cadeias precisam estar em um outro lugar de uma política também que vai conectar essas diferentes esferas. Né? Então, acho que sai daqui um ponto importante, trazendo o que o Matheus conectou, né, conversei isso com o Mauro, de como a gente olha esta política, pilota mecanismos de onde pode estar vindo dos biocombustíveis, por exemplo, recursos. Tem outros lugares. Né? Então, no entendimento básico de serviço ambiental, quem polui, quem precisa do serviço, paga aquele que provê. Né? Então, nada mais justo que, olha, o biocombustível, que, né, soja, né, você vai pegar soja, milho, as grandes plantações, elas abrem os espaços de floresta. Então, também tem uma contrapartida de que conserve a floresta dentro de outros mecanismos. Então, faz sentido. Né? É uma lógica que se conecta dentro de uma política pública já existente, que tem bilhões de reais, que, às vezes, vai ser destinado para se plantar soja, porque é aquilo que vai... Né, nessa lógica que está colocada, vai mais fácil para a agricultura familiar ir para uma monocultura de soja, porque ela entra e ela paga, e ela recebe um subsídio. Então, do jeito que está, ela vai incentivar desmatamento e não paralisar. Então, existe uma política que a gente pode olhar e ver um outro caminho para que, de fato, ela pare o desmatamento e gere com que essas cadeias da Sócio Bio sejam sustentáveis e paguem esse arranjo todo que demanda recursos de governança, enfim, que vai para além da compra e venda de produtos, que é uma relação de mercado mais direta. Brasi, um monte de toró de parpite, né? Vamos embora. Meu papel é esse também, dar toró de parpite, depois vocês trabalham. Depois você coloca 5 horas por semana com a gente. 5? Aff. Você está me pulando, Brasi. Cleici, perdão, pelo amor de Deus, vai lá, Cleici. Eu vou falar só coisa boa, calma. Eu anotei algumas coisas aqui
que é claro que cada território tem a sua particularidade, então eu vou falar pelo meu, né? E também pela minha experiência de 5 anos, quando eu empreendi, não sei se vocês ouviram de manhã, mas eu tive uma passagem, né, onde eu fundei uma marca toda de Amazônia, trazia ingredientes também lá da minha comunidade, fui para o mercado, para o Pão de Açúcar e também para o consumidor final. Então, falando de comunidade, eu percebo que nós temos, sim, uma ânsia pelo pertencimento. Então, acaba que os produtos, eles representam muito isso hoje em dia, né? Especialmente os produtos com selo origem, que tem toda essa questão que a gente já sabe de conseguir enxergar os rostos por trás daquele produto. Então, nas minhas comunidades, por exemplo, a gente percebe que a ânsia por produto acaba escondendo alguns desafios que acabam sendo desconsiderados na hora da gente pensar, eu quero uma castanha que tem que ter a caixa X, PTO, que tem que ter a minha cara nela, que tem que ter uma mini usina, uma fábrica. Nós temos uma fábrica de beneficiamento lá dentro da reserva, na comunidade Patauá. E, assim, ela nunca fechou a conta, é claro, né? Tem 2 anos que a gente não beneficia castanha, porque pelas mudanças climáticas, não deu castanha na nossa reserva, suficiente para beneficiamento. E, anteriormente, nós tínhamos feito um pacto da castanha lá no Rio Negro, onde a cooperativa Comaru comprava de outras reservas para poder levar. Então, a gente já começa o movimento de não agir sozinho, no sentido de que a gente sabe que os custos logísticos são arrasadores. Então, como que a gente consegue identificar quem já tem mini usinas, quais são as comunidades que podem colaborar? E a gente faz muito isso lá. Mas a gente acaba desconsiderando essa parte de, quando pensa um produto, uma comunidade, uma associação quer lançar um produto, vai, faz um projeto, implementa, e aí, daqui para frente, como que fica? E a sustentabilidade desse negócio. Então, eu acho que uma coisa que acaba fazendo essa conta não fechar é justamente isso, a gente não ter da comunidade todo o suporte necessário para que tenha um entendimento de como que deve funcionar o negócio. Não é como uma associação funcionando, que é, né, luta por direitos sociais, enfim, não, uma cooperativa, por exemplo, ela precisa funcionar como negócio. O que o negócio precisa ter? Precisa gerar lucro. Então, tem muito também essa questão de preconceito, muitas vezes, de que o dinheiro não é coisa boa, como que eu vou pensar uma comunidade gerando lucro? Não, a gente precisa pensar negócio como negócio sustentável, é claro, negócio ético, é claro, mas ainda assim um negócio. Então, eu acho que falta muito essa cabeça. E aí eu trago também um pouquinho da reflexão que a gente fez de manhã, de reimaginar a economia. Acho que é muito isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Reimaginar como que isso pode funcionar. E, para mim, que tive esses 5 anos de experiência aí com varejo, o meu principal desafio era mesmo a demanda, porque o meu produto era caro. Para eu comprar das comunidades, né, das minhas próprias comunidades, eu pagava o preço justo, então era caro. Os consumidores, a bolha de consumidores que consumiam os meus produtos eram consumidores conscientes. Mas como que a gente consegue levar essa consciência para mais pessoas? Eu acho que a gente tem que pensar, então, em demanda, porque aqui a gente está falando muito de oferta. E nós temos muitas ofertas boas. E temos muitos problemas na oferta, no produto, como que esse produto sai. Até esse produto chegar aqui, a gente sabe que precisa de muito dinheiro, né? E aí precisa, então, ter todo esse trabalho de arranjo, de financiamento, que é uma outra questão, que não é o meu core. Mas o que eu quero falar é que talvez a solução esteja... E como que a gente consegue gerar uma onda grande de demanda? Como que a gente consegue pensar em instigar os consumidores para além de nós? Para a massa mesmo. Como que a gente consegue pensar em produtos que cheguem para mais pessoas? Ainda seguindo todo o nosso pilar, é claro, de sustentabilidade e de ética. Então, o que eu queria deixar é como que a gente pensa em demanda. Vamos pensar nisso também, não só em oferta. Já foi falado aqui também de como que se faz pactos regionais. Uma das questões que nós estamos trabalhando lá no Amazonas, especificamente, é com pactos regionais. O que isso significa? Será que o meu produto lá da minha reserva tem que ser vendido só aqui em São Paulo? Eu só vendi o meu aqui, por exemplo. Eu não tinha demanda para Manaus. Como que a gente consegue convencer o nosso público local, das nossas micro-regiões, para comprarem de nós? Então, acho que falta isso. Para mim, esse é o maior desafio. E as outras coisas, se a gente tiver
uma demanda, a gente sabe que isso é regra de economia. Eu não sou economista, tá? Eu estou falando aqui o que eu li no Google. Mas isso é regra de economia, né? Então, você precisa, então, ter uma demanda grande para poder girar um produto e fazer ele ser lucrativo. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar para nós. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Fernando Moretti, da Conexus. Eu vou voltar para a pergunta provocadora do Brasi, né, da conta não fecha. Eu queria perguntar para quem está aqui, quem é produtor ou representante de organização comunitária? Você pode levantar a mão. Quem já acessou o Pronaf alguma vez na vida de vocês? Ninguém, né? Uma? Eu fiz, há 2 semanas atrás, a gente estava no BAS lá em Manaus, né, no Encontro de Bioeconomia, tinham representantes de associações indígenas de todos os estados da Amazônia. Eu fiz essa mesma pergunta e só uma associação levantou a mão. Então, isso significa o quê? A gente tem no Brasil o maior programa de financiamento de agricultura familiar quiçá do mundo, que é o PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura, de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que, em tese, todo o nosso público se enquadra, né, dentro desse programa, mas que não chega lá na ponta, que não chega lá na Amazônia, né? Hoje, 33 bilhões do PRONAF do ano passado foi só para o Rio Grande do Sul. Se a gente juntar todos os estados da Amazônia, não chega a 1 bi, comparando com o Rio Grande do Sul, que foram 33. E o que chega na Amazônia, 92% financia a pecuária. Então, dos 8% que sobra para a agricultura tradicional, se a gente for contar para os produtos da socioeconomia, para castanha, açaí, cacau, óleos, etc., é menos de 2%. Então, a gente tem, por um lado, um financiamento, igual o Camarão falou, lá, com juros de 0,5% ao ano, 40% de bônus de abatimento, quer dizer, é quase um juro negativo, é um juro negativo, né? Você vai pagar menos daquilo que você acessou, só que ele não chega a quem realmente precisa. A mesma coisa quando a gente fala do crédito, que foi muito falado aqui para o capital de giro, né? Hoje, na Conexus, a gente tem uma base de dados junto com outras organizações, onde a gente tem mapeado mais de 1.000 negócios comunitários no Brasil inteiro, 80% na Amazônia. E desse universo, menos de 10% acessaram algum tipo de financiamento ou crédito na vida para o CNPJ, para capital de giro. Então, a gente está falando de uma realidade que a gente precisa encarar, igual muito foi falado aqui da soja, a gente sempre compara com o Proálcool, que foram programas que o governo, os bancos incentivaram para que fossem desenvolvidos, e a gente gostaria muito de ver a sociobioeconomia também encarada como uma política de Estado, uma política estruturante, que precisa de investimento, precisa de canais, né? Crédito tem, mas não tem acesso. Os bancos, por exemplo, para povos indígenas, a gente tem indígenas quilombolas, tem um Pronafiá, uma série de facilidades. Mas para você acessar o Pronafiá, você tem que fazer através do portal do Agro do Banco do Brasil. Aí você entra lá, tem toda a linguajar, o caminho, etc., né? Então, a gente, junto com a Rede Origens, nessa parceria, junto com o Imaflora, com o WWF, o ISE e outros parceiros, o Marcelo, que estava aqui, estava lá na Conexus, como o Brasi falou de manhã, a gente criou um mecanismo aí que foi o arranjo do Pirarucu, conseguindo não só adiantar o pagamento, mas também a melhoria do preço, né? Acho que o preço foi muito superior ao preço que era praticado antes. A gente tem, além do Pirarucu, com a borracha, um modelo assim, a gente está indo para a segunda operação com a castanha. Então, é importante também, além de criar esses acessos para o financiamento do Pronaf, que são os melhores juros do mercado, através da rede de ativadores de crédito e outros mecanismos, mas também pensar em mecanismos de financiamento onde a gente traz a iniciativa privada, né? Traz as empresas, as indústrias para trabalharem nessa questão. Se eles adiantarem um pagamento e tiver um fundo garantidor, isso não ajuda a indústria que vai ter lá o seu produto garantido, lá que vai chegar, ajuda o produtor, ajuda o negócio comunitário e que sai da dependência do rabecão, do atravessador. Então, fica aqui um convite também para as empresas, junto com a Rede Origem, pensar também em soluções e mecanismos de inovação para o setor, que é muito importante, para a gente ver se consegue fechar a conta de alguma maneira ou outra, né? Boa tarde, meu nome é Paula Sampaio. Vou me apresentar rapidinho, porque acho que muita gente aqui não me conhece. Eu sou fundadora da Conselera, cofundadora da Alimente Mais. A Conselera é uma consultoria em negócios. A Alimente Mais é uma empresa de rotulagem nutricional e precificação. Eu acho importante falar isso porque eu estou aqui como uma pessoa que não é do mundo ambiental, né? Eu tenho formação em administração e sou especialista em precificação.
Então, com essa sua provocação, eu queria dizer que, primeiro, eu concordo com tudo que foi dito até agora, e também queria acrescentar uma outra provocação de uma visão de negócios e preço. Em 2009, e aí eu vou contar um pouquinho de uma história aqui, mas em 2009, a revista de negócios de Harvard publicou uma previsão com relação ao que eles tinham analisado no mercado chinês sobre as novas lojas que estavam surgindo de marketplace. Igual aqui a gente tem a Shopee, Mercado Livre, tem um marketplace chinês chamado Taobao, que possibilitou, na época, que comunidades do interior da China, de áreas rurais muito pobres, tivessem acesso a esse marketplace e pudessem comercializar bens para levantarem dinheiro. E, no início, isso foi incrível, trouxe muito dinheiro para esse pessoal. Só que, e foi a provocação que Harvard trouxe na revista, foi a questão de que chegaria um ponto, e isso era uma previsão na época, em que todo mundo estaria oferecendo os mesmos produtos e entraria num canibalismo de preço, onde todo mundo estaria vendendo a margens negativas e acabaria tendo uma canibalização total assim entre vizinhos, né? Isso foi uma previsão em 2009 e a gente está vivendo isso hoje, né? Então, você entra na Shopee, tem produto que você comprava antigamente a R$50 sendo vendido a 10 e todo mundo está vendendo a mesma coisa, né? Então, a gente já está vivendo isso hoje. E essa visão traz um questionamento, né, que tá bom, depois que a gente chega nessa saturação de preço, nessa saturação de desconto, qual é o próximo passo, né? Na semana passada, teve um artigo da McKinsey que trouxe um pouco sobre a visão deles de bens de consumo na nova geração, a geração Z. E eles trouxeram, dentre vários outros fatores, né, que a geração Z é uma geração que tem, a geração que tem mais poder aquisitivo, apesar de ser uma geração que não tem dinheiro para mais de um mês guardado, né, um mês de vida. Mas eles também trouxeram que a geração Z tem uma preocupação muito grande em comprar produtos locais. E isso é algo que tem sido cada vez mais relevante, comprar produtos com causa, produtos locais, para incentivar a economia local. E aí eu estou falando tudo isso para conectar com, né, a minha percepção, meu ponto de vista, não é verdade absoluta, né, acho que está aqui para gerar uma provocação, mas o meu ponto com base até no que algumas pessoas comentaram, né, na minha percepção, um produto indígena feito ali na região da Amazônia, ele deveria ter menos intermediários, porque os intermediários, apesar de serem importantes, porque eles podem acabar tapando buracos que, às vezes, não faz sentido a própria comunidade assumir, mas, em termos de precificação, intermediários acrescentam custos e tornam o produto mais caro para a ponta, né? Então, eu vejo que, mais do que serem apenas fornecedores de uma matéria-prima simples, eles precisam, né, de certa forma, até no que for o limite da capacidade da produção, mas trabalhar esses produtos para que eles ganhem mais valor agregado e tenham um valor de mercado maior, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. O segundo ponto, no meu ponto de vista, né, é que a gente tem que trabalhar, como país, uma valorização dos nossos produtos internos. E aí, aqui, né, eu acho que tem muita falta de educação econômica, né, que eu acho que é importante a gente falar, porque, por exemplo, quando o Lula taxou os itens da Shopee, né, gerou um caos nacional, as pessoas acharam um absurdo. Só que, se você analisar, foi uma decisão muito sábia, porque uma empresa local brasileira ela vai pagar, pelo menos, 20% de imposto de importação sobre qualquer produto que ela traz de fora. E a Shein vende isso para o consumidor brasileiro sem pagar esse imposto, né? Então, a China ganha dinheiro em cima da nossa população e o país não ganha nada. Então, eu vejo que é importante a gente ter mais ações dessa forma, incentivando o mercado local, trabalhando, né, na questão de políticas públicas, benefícios fiscais, para que esses produtos indígenas eles tenham um ICMS menor, eles tenham ali toda uma questão financeira, né, fiscal, em cima de apoio, mas também que a gente trabalhe como sociedade uma educação econômica para que as pessoas consigam entender, né, por que existem taxações diferentes para mercados diferentes
incentivando cada vez mais a compra de produtos locais. Massa. Vai lá, Bia. Obrigada aí por toda essa explanação, né? Acho que eu vou me ater um pouco aí à fala da parte ali da agregação de valor, né? Eu acho que agregar valor muitas vezes não é só também a gente pensar quanto que a gente está colocando ali, quanto que está ficando de valor naquele produto, né? Mas tem questões além disso, né? Seria massa se todo local a gente conseguisse ter arranjos produtivos, que a gente conseguisse realmente fazer produtos, mas isso exige estratégia, exige plano de negócios, e tem questões que vão além disso, né? Que a gente pode até fazer todos os arranjos, tudo certo, procurar mercado, enfim, ter todas as soluções nesse sentido, mas a gente acaba esbarrando, muitas vezes, em questões legais, né? Então, a parte aí, muitas vezes, dessa terceirização necessária, muitas vezes a gente está falando aí de um processo, novamente, né, de higienização, que a gente parte dos modelos de grandes empresas. Então, para eu conseguir fornecer para uma grande indústria, ela vai exigir, no mínimo, um alvará sanitário. Para conseguir um alvará sanitário, em alguns locais, eu tenho que ter 2 banheiros, uma estrutura de entrada de caminhão, não tem uma contextualização para realidades de PCTs. Então, qual é a estratégia para a gente conseguir isso? Muitas vezes, sim, é terceirizar por conta de questões até de não estar colocando, né, toda essa logística, todo esse arranjo em risco, né? Então, a gente tem que mexer em estruturas, por isso que falar de economia da sociobio não é simples. A gente não tem uma solução dada, são muitas Amazônias, realmente, e a gente tem legislações e toda uma lógica que não foi feita para isso. Então, a gente tem que fazer uma desconstrução disso. Então, a gente passa muito por essa questão política mesmo. Então, a gente tem uma forte incidência, acho que é uma das maiores incidências que a gente faz. O Observatório da Sociobio nasce muito num contexto de tentar adequar a realidade do fornecimento dessas comunidades para compras públicas, né? Então, quer dizer, nem compras públicas a gente consegue acessar muitas vezes. O PA, 70% dos produtos comprados no PA indígena são de produtos in natura, porque não existe, eles não conseguem comprar também sem o bendito do alvará sanitário, sem o CIF. Então, aí você entra num mapa, né? num mapa, assim, ali num emaranhado, num grande labirinto de normas e tudo mais, né? E mesmo quando a própria Conab, que é parceira mesmo, vai nos territórios, tem dificuldade de colocar isso. Quando o Brasil leva a galera das indústrias também lá para pisar no chão, né? Onde o pé pisa, né? A cabeça pensa, também tem dificuldade. A gente pega aí coisas totalmente descontextualizadas, então é muito difícil, né? Acho que não tem essa lógica de como agregar valor, muitas vezes, ela não é simplista e ela não é dada. Então, são muitas frentes para a gente conseguir olhar, né? Acho que a primeira delas é realmente conhecer esse território, conhecer esse povo, conhecer a especificidade disso, conhecer a necessidade, né? A gente traz aí alguns casos, né? Que é isso. Tem uma questão de identidade, mas tem também essa questão de a comunidade quer aquele arranjo ou não quer, como que isso se dá, né? Acho que por isso que tem tantas organizações que trabalham nessa assessoria, muitas vezes tem realidades que não têm uma assessoria técnica também, né? Eles estão ali sozinhos, lutando contra tudo e todos, tem muitas e muitas e muitas, né? Então, é muito complexo mesmo, né? Então, esse caso, como a gente consegue pagar essa conta, enfim, é um grande quebra-cabeça de muitas peças, com muitos atores, com soluções diversas. E aí cabe a nós aí que estamos aqui pensar nisso e como cada parte atua, faz o seu melhor, né? Acho que como cada organização, cada empresa, é isso. Câmbio. Obrigado, Bia. Oi, boa tarde. Eu me chamo Maria Paula, eu trabalho com produtos e marcas há 30 anos e eu queria dar uma sugestão que me cabe aqui, nessa direção de formar mercado, ampliar o mercado e furar a bolha do consumidor consciente e expandir.
o consumidor ele não está disposto, a princípio, a abrir mão de alguma coisa para ter outra. E muitas vezes eu vejo as comunicações dos produtos e marcas, da Sociobio e tal, muito focando nas questões socioambientais e do impacto. E é importante porque tem um processo de educação do consumidor sobre o que é isso, mas é necessário, mas não o suficiente. O consumidor precisa entender a qualidade do produto, desde o design do produto, desde o início. Não abre mão da qualidade porque é Sociobio. Não vai funcionar. Então, assim, qualidade, inovação para ter qualidade, investimento para ter qualidade, design, beleza, construção dos atributos emocionais da marca. As pessoas elas consomem, pensa em você, as pessoas consomem atraídas por um desejo. A gente tem que criar desejo por coisas novas, mas é no tempo. Então, a beleza, a qualidade, a funcionalidade, o design são muito importantes para fazer o gancho e trazer as pessoas para dentro da história nova que você quer contar. E muitas vezes eu vejo as histórias sendo contadas só pelo viés do impacto da Sociobio. E as pessoas não entendem e não valoram, portanto, né? E se sentem muitas vezes abrindo mão, o que, na minha opinião, não funciona. Então, só para compor esse arranjo aí, desde o desenvolvimento até a comunicação, uma sugestão. E você entende, viu? Obrigado pela contribuição. Pingo tem... E a gente vai começar a encerrar, pessoal. Estou sentindo que a energia agora está um pouquinho... Tem mais uma pessoa lá. Então, acho que o Pingo e mais uma pessoa. Primeiro, eu queria só comentar que eu acho que tem políticas públicas, como a que o Fernando comentou, do Pronaf, que não são acessíveis para a grande maioria das populações e povos da região norte, porque elas não foram pensadas para esse público, né? Então, acho que vocês estão fazendo um esforço grande junto aos órgãos financiadores para que essa política pública seja adaptada, mas elas foram pensadas para propriedades menores, privadas, etc., o contexto do Sudeste para o agro. Então, atender territórios coletivos grandes, onde as populações estão espalhadas, é um desafio gigantesco, né? A parte documental, a parte de acesso, né? Então, assim, tem um processo de adaptação fundamental que está em curso, né? A gente espera, aí estamos esperando, ansiosos para poder realmente esses povos terem acesso a essa política. A outra questão que eu vejo é teu comentário sobre quais são os esforços que devem ser feitos para que o consumidor esteja disposto a gastar mais, etc. Talvez a gente tenha que pensar no outro lado também, né? Que acho que é um pouco da pergunta que o Brasi trouxe aqui, né? Se essa conta não fecha, né, o que a gente pode fazer para essa conta ficar mais próxima de fechar? A questão dos pagamentos por serviços ambientais, né? Acho que é uma estratégia interessante, mas de que forma ela vai ser operacionalizada, né? E eu acho que muitas organizações que estão aqui não trabalham só com cadeias produtivas, né? A gente falou do objetivo das cadeias para atender, né, atingir objetivos muito mais amplos, muito mais abrangentes, né? Proteção do território, defesa de direitos, fortalecimento da cultura do povo no território. E eu sinto que talvez muitas organizações, elas, na hora de captar recursos, elas pedem um recurso para proteção territorial, então, expedições de monitoramento, etc. Elas pedem um recurso para mobilização, para defesa de direitos, elas pedem, na parte de bioeconomia, elas pedem um recurso para infraestrutura, para aprimorar, para processos de formação, mas não pedem um recurso para, por exemplo, pagar uma diferença de conta. Então, acho que o desafio está entender essa diferença de valor, para a gente saber qual que é o nosso desafio. Se essa conta não fecha, né? Então, primeiro, a questão da precificação, né? Vamos precificar adequadamente quanto custa o produto de cada território, né? Remunerando justamente os trabalhadores que estão nesse território, atendendo às expectativas de cada um. Esse produto chega a quanto? Esse preço está quanto acima do valor de mercado onde ele conseguiria ser vendido? Porque, às vezes, ele está encalhado, não vende, não adianta, né? Ou alguém vai subsidiar aquilo, mas a gente tem que entender bem esse subsídio, quanto que falta, né? E, às vezes, até na filantropia, ninguém busca esse recurso. Às vezes, ele é um valor pequeno, relativamente pequeno, mas com um poder de impacto gigante, porque a bioeconomia ajuda na proteção territorial. É essa diferença de preço que vai dar o estímulo para quem está no território, para ir lá naquele castanhão, no limite do território, para vigiar, para garantir que não tem nenhum invasor entrando e por aí vai. Então, eu acho que esse cálculo, né, esse entendimento da precificação e de quanto falta, e quem paga essa conta, né?
É recurso público? Pode ser uma composição de recursos, mas direcionar para isso, porque às vezes é um direcionamento que vai ter um impacto gigantesco que não está acontecendo agora. Oi. Me chamo Rafael e eu trabalhei nos últimos 3 anos lá em Santa Catarina com projetos de compras coletivas e de CSA, né? E eu queria fazer uma fala assim para as organizações aqui que trabalham com esse dilema da comercialização, para perguntar, né, e provocar um pouco também sobre o quanto se consegue realmente atingir consumidores com esses produtos, nessas vendas. Se há um foco que é voltado para a indústria ou se há um foco que é voltado para o consumidor, né? Porque a gente aqui mora em cidades, a gente tem demanda, a gente gosta de consumir produtos da sócio-biodiversidade, mas muitas vezes eu vejo que a gente não consegue acessar esses produtos, né? Seja porque esses produtos não existem ou porque eles estão num lugar que a gente não quer comprar, né? A gente não quer ir no supermercado comprar um produto que vai estar num valor muito mais caro, a gente às vezes não sabe realmente a origem, né? E aí eu vejo que tem várias organizações surgindo assim de consumidores, né? Nessa linha das ITCPs e tal, como surge aqui em São Paulo o Instituto Chão, tem os diversos institutos de economia solidária, cooperativas de consumidores que tem pelo mundo inteiro, né? Se esses são caminhos viáveis, né, para os produtos da sócio-biodiversidade, se há um olhar para isso, né, dessas organizações. E a gente trabalhava lá em Santa Catarina com isso, e a gente teve em 2022, a gente conseguiu ajudar a cooperativa que era a Copaiter, né, que eles estavam com muitos produtos para escoar, e aí eles entraram em contato com a gente, e a gente conseguiu fazer uma parceria com eles ao longo de 3 anos, comercializando grandes volumes de castanha, e além das castanhas da Copaiter, de outras cooperativas, né? E eu via que nesse projeto era muito legal, porque a gente conseguia também pegar produtos que ainda não estavam num padrão de mercado, que já era o caso da Copaiter, já estava com uma embalagem linda, toda a agroindústria devia ser incrível. A gente conseguia também pegar e acolher outros produtos que não têm um padrão de qualidade de um grande mercado, porque a gente estava trabalhando direto com os consumidores, né? E isso abriu muitas portas para esses produtores crescerem, entrarem no mercado. E aí eu acho que isso é um lugar, uma forma de comercialização que é isso. A gente está pensando em produzir um produto que é diferente e também acho que vale pensar numa forma de comercialização diferente, né? E aí se você se associa a uma cooperativa dessa, você de consumidor, que na verdade está surgindo agora, acho que em São Paulo, chama Goma. E não sei se existem outras, né, no Brasil, mas existe muito isso na Europa, de você se associar à cooperativa e aí você tem acesso a esses produtos, né? E aí a cooperativa tem realmente critérios sobre quais produtos ela vai vender. Ela é um intermediário, mas ela também é um intermediário solidário, né, digamos assim, né? Então, é isso. Obrigado. Inscritos, eu vi que tem a Lígia, certo? Não? Você estava inscrita? Lígia, Mauro. Obrigado, pessoal. Vou começar a costurar, né, Paty? Vou passar para vocês. Mas só trazendo um ponto que o Pingo colocou e um estudo que o Imaflora, Mariana, né, a gente está tocando junto lá, a gente está estudando agora, já fazem quantos meses, Mari? Bom, já estamos há uns 4 meses já olhando para essa parte do custo de produção. Acho que a gente já falou muito sobre essa diferença do delta, né? Quanto custa, quanto que eles estão recebendo, né? Qual que é essa diferença? Como fechar essa conta? Então a gente se aventurou e falou assim, qual que é o valor dessa conta, né? Que quanto que é esse valor que a gente fala tanto, mas não sabe? Então a gente começou estruturamos uma ferramenta e agora estamos aplicando, né? Então tem um piloto que a gente está fazendo junto com os parceiros. Então, Memorial, IW, OCA. Então, a gente está fazendo a FP que a gente está aplicando, Copaflora. Então, a gente está começando a aplicar e, em breve, a gente vai ter resultados, né? Então, pensando nesses caminhos e trilhas para o futuro, é algo que a gente já está se aventurando, né? Mexer um pouco nisso, que daí pode também... Tem vários retornos depois, né? Políticas públicas, melhorias, eficiência na produção, né? Então, a gente vai ter muitos achados, eu acho, com o resultado desse estudo.
Mas antes de passar para você, lembrando que alguém trouxe, acho que foi o Camarão, pessoal. Aqui não é momento de polarizar nada, mas assim, as cadeias do agronegócio são altamente subsidiadas, né? Só olhem as contas. Cadeias da Sociobio precisam ser altamente subsidiadas também, então não podemos esquecer disso. Vamos olhar os custos de produção, vamos entender a conta como negócio, mas não vamos abrir mão da nossa demanda de política pública para os subsídios, para as cadeias da sociobiodiversidade que mantêm floresta em pé, que precisam manter as pessoas de pé para a floresta em pé, certo? Então não vamos esquecer desse olhar, precisamos entender a conta, mas vamos lutar via consórcio bio para as políticas públicas subsidiarem mecanismos de manter floresta em pé. Passo para você, minha querida. Você falou o que eu ia falar. Sacanagem. Sacanagem. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que é sempre muito importante da gente estar aqui falando enquanto empresas, negócios, terceiro setor e tudo mais, só que a gente também precisa se unir para conseguir cobrar políticas públicas que favoreçam todo esse processo que a gente está fazendo, que vai voltar para todo mundo que está nessa terra. E muitas vezes as pessoas não têm consciência na massa. Quem não está aqui dentro dessa sala, quem não está aqui, não estava aqui ontem, não vai estar aqui, né, hoje até o final do dia, não sabe que a gente está aqui fazendo isso por eles também. E não adianta a gente ficar só olhando para eles se a gente não cobra quem precisa realmente fazer alguma coisa para a sociedade como um todo, que é o governo como um todo. Então, eu acho que, para além do que a gente faz aqui, que precisa cada vez se fortalecer mais, e a gente se fortalecer, então, a gente falando uns com os outros e se fortalecendo, é grande empresa falando com pequena, falando com o terceiro setor e se fortalecendo com recursos também, que muitas vezes está nas grandes empresas e nos investidores, olhando para realmente o quanto que esse impacto se paga. E, enquanto pequena empresa, também falar que não está sendo fácil a gente conseguir investidores que olhem de verdade para o impacto e não para o tamanho da escala que a gente consegue chegar, por mais que a gente tenha, sim, que olhar o quanto que a gente consegue crescer com impacto, mas quando a gente fala com investidores, mesmo de fundos de impacto, a gente esbarra nessa questão de, a gente tem muita grana, só que a gente tem grana demais para o seu tamanho, a gente tem grana demais para o seu tamanho financeiro, não para o seu tamanho de impacto. E agora, eu acho que com o ponto que a gente chegou de mudança climática, de clima que a gente chegou, que já nem se fala mais de 1,5 graus, que a gente já chegou, já passou e já nem tem mais como ficar no 1,5 graus, se a gente for realmente sincero e é triste de pensar, mas a gente precisa realmente olhar e falar para onde que está indo esse dinheiro e quando que vai começar a chegar na ponta, nos pequenos, em quem está olhando e mais para o impacto do que o quanto que a gente precisa crescer. Porque essa conta precisa ser paga e onde que está esse dinheiro para chegar. E para essa conta ser paga, a gente também precisa das políticas públicas para chegar num lugar cada vez melhor para todo mundo. Mas origem sempre avante. Bom, boa tarde. É só reforçar essa questão da conta não fecha, né? Não fecha para o agronegócio também, né? Não fecha aqui no Brasil, não fecha nos Estados Unidos, não fecha na França, né? Se for pegar toda essa cadeia do agronegócio, vai ver o produtor de milho, o produtor de soja, se tirar o subsídio, a conta não fecha. Então, para fechar a conta da sociobioeconomia no Brasil, vai precisar de dinheiro barato e dinheiro fácil, acessível. Enquanto não tiver isso, não vai fechar a conta. E esse dinheiro só vai vir através de políticas públicas, né? O Pronaf é um ótimo exemplo para a agricultura familiar, mas ele não atende à bioeconomia, né? O Pronaf hoje lança ali para um consórcio baseado em cacau para financiar duas espécies no mesma área, né? E tem gente que chama até de sistemas agroflorestais, conceitualmente errado, mas é um consórcio. E aí tem lá 2 anos de carência, mas o cacau começa a produzir em 3 anos. Então, assim, ainda tem grandes ajustes necessários que precisam ser feitos nessas linhas. Não estou falando aqui em acabar com esses programas. Esses programas eles são importantes e foram importantes justamente para a base do agronegócio para a agricultura familiar, né? Que é a agricultura familiar produzir commodity, pecuária,
soja, milho, isso funciona muito bem e é importante também, não estou aqui questionando. Agora, precisa fazer o ajuste para a bioeconomia. Hoje não tem linha que atende essa bioeconomia, né? Eu não enxergo isso, tentamos já várias formas, com vários parceiros, comunidades de diferentes regiões do Brasil e é difícil acessar. Quando acessa, o dinheiro ele não é barato e não é fácil de acessar. Precisa ter uma assessoria junto, né, ao grupo, à organização, para conseguir acessar esse recurso. Acho que só esse é o recado aqui para reforçar aí a necessidade que tem que ser através das políticas públicas, não tem outro caminho. Quantos anos, Mauro, relacionando com comunidades? Eu estou com 6 meses. Uns 15 anos? Bom, gente, a gente vai começar a encerrar aqui agora. Então, agradecer a todos e todas e todos por essas contribuições. A gente vai organizar todo esse material, essa colheita que foi feita. Te disponibiliza para vocês depois. Então, o convite é o seguinte agora. Patrícia está ali. Pessoal, Oi. Quem precisa conversar, aprofundar, vai conversar. A gente quer convidar vocês para conversar, para fazerem negócios, para trocar experiências, né? Trocar cartões. A gente quer liberar vocês para isso. É importante ter momentos para essas conversas. Quem quiser ficar aqui mais um pouquinho e refletir um pouco mais para esse futuro, estou à disposição também para a gente fazer uma conversa menor. Vamos ver o tamanho que vai ficar isso aqui, né? Mas a gente queria convidar vocês para trocar cartão, tomar um café, fazer negócios, né? Isso é importante. Tem pessoas novas aqui, Maria, né, para a gente fazer essas relações, super interessadas em uma lista de produtos da SócioBio. Tem o Mauro da Natura, tem o pessoal da Mata, tem a Urucuna. Tem muita a gente Moma. aí. Tem Moma. Maniô tá aí, queria ir identificando Max, quem está por da aí. Mata chegou. Então, gente, vamos conversar, vamos trocar. O Bruno da Michelin está aqui. Eu falei só do lado das empresas. Flor de Jambu está aqui. Mas tem muita comunidade. Eu queria, antes de encerrar, Paty, para essa coisa acontecer, tem alguém da comunidade que quer fazer esse encerramento ou ter uma fala final aqui? Alguém se sente confortável? Está afim de fazer uma fala desse futuro ancestral? Alguém quer trazer uma fala? Vai? Ah, Lu, garota. Aê, Lu, muito bem, Rio Negrina. Quer vir aqui? Vem cá, Lu. E aí, pessoal, a Lu vai fazer uma fala aqui. Eu continuarei aqui, mas fiquem à vontade também para fazer as trocas daqui a pouco. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Luciane, eu sou do povo tariano e represento os 24 povos do Rio Negro, né, através da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e a Casa Wariró, que é a Casa de Produtores Indígenas do Rio Negro. A gente vem falando, eu queria falar antes dessa fala de encerramento, mas quando a gente fala do valor agregado, e eu estava lá em Manaus, né, na exposição, nós fizemos um curso de economias indígenas e me perguntaram como que a gente dá o valor agregado. Como que a gente vai dar um valor para o que não tem valor financeiramente, né? Então, eu vou estar dando valor aos conhecimentos ancestrais sem ele ter valor. E se a gente colocar o valor, o mercado não está preparado para acolher esse valor, né? Então, o quanto também isso é importante a gente refletir quando a gente cobra o valor agregado, quando a gente cobra, pergunta se está tendo pagamento do valor justo dentro dos territórios, porque, querendo ou não, ainda está muito longe até se fazer entender e compreender esse valor agregado que tem que se dar a todo o conhecimento ancestral que vai desde as pinturas aos trançados, agora a moda indígena, que está tendo um espaço enorme dentro da comercialização, dentro desses espaços, né? E isso a gente reflete, isso a gente vem pensando e a gente não tem uma resposta concreta a essas perguntas, né? E agradecer a esses espaços que a gente tem de mostrar o nosso trabalho de base, né? Hoje nós representamos os 24 povos do Rio Negro, mas ainda precisa um olhar muito além
da comercialização é de como está dentro do território e como essas ferramentas chegam ao cliente final. Eu moro lá em São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, lá na Cabeça do Cachorro. E para a cerâmica Baniwa, para a cerâmica Tucano, que hoje faz parte da rede Origens Brasil, chegar até o cliente final é longe. E é um custo muito alto. Quando a gente recebe parceiros que querem 30, 40, 100 cerâmicas, aí a gente vai falar da logística, vai falar do frete, a gente perde cliente. A Amanda é a única na rede Origens Brasil, que é a Tucum, que compra cerâmica da Casa Wariró. Então, até isso é difícil a gente chegar aqui, ter nesses espaços e estar dentro também de outros espaços, levando um pouco da nossa cultura. Né? Então, ter essa visão de como sair esses produtos do território até o cliente final, até os parceiros, é importante conhecer a nossa realidade. Né? Então, acho que quem está aqui, de fato, tem esse compromisso e tem essa consciência de valorização e de cuidado com quem está dentro do território. Obrigada. Obrigada, Lu. Vou ter que falar o quanto eu me sinto honrada e orgulhosa de ter vocês na rede com a gente. Ouvir a fala de vocês traz um alento mesmo, né? O quanto eu admiro vocês, é muito grande a minha admiração por vocês. Não tenho o que falar mais depois dessas falas maravilhosas, eu tenho só alguns recados. Então, o momento agora é Wikibold, Mutran, Copaflora, Rede Terra do Meio, Ai, dá para marcar uma conversa. Carol da IC, a Davi está te esperando também para bater um papo sobre capital de giro. Lojas que comercializam arte indígena, a gente está com Ariró, a gente está com os Uai, a gente está com Cabu, com Raoni, a gente está com uma turma aqui. Então, acho que o momento é esse momento de fazer conexões e marcar conversas e ver como é que a gente tira um futuro dessas relações que a gente vai fortalecer agora, tá? Eu quero pedir um apoio da minha comunicação para a gente trazer todos os membros da rede para cá, para a gente fazer uma foto. Comunidades tradicionais e empresas que hoje são membro da rede. A gente não conseguiu... Gente, desculpa essa parte operacional, mas a gente não conseguiu sentar ainda para fazer uma foto com todo mundo. Há 3 dias que a gente está aqui com a galera. Então, eu queria convidar todo mundo para vir aqui para a gente fazer essa foto. E aí, o convite, depois que a gente fizer essas conversas, essas conexões, é a gente ir para uma mesa de encerramento, que aqui está previsto 16h30, mas eu não sei, não faço ideia de que horas sejam agora. Se é isso mesmo. São 3h25. Então, deve ser isso mesmo. Tem uma mesa que se chama Próximos 30 anos. Que modelo de desenvolvimento queremos? E essa mesa ela vai ter a Karina Pimenta, ela vai ter a Amanda Costa, ela vai ter Luiz Fernando Guedes e ela vai ter a mediação do Maurício. Então, todo mundo que está aqui está convidado para ir para essa mesa de encerramento do evento, que é a mesa do encerramento do evento como um todo. Tá bom? Oi. A gente só esquentou o futuro aqui, né? A gente só esquentou o futuro, ainda tem 30 anos aqui. Os 30 anos aí. A gente falou de 9, 10 e agora 30. Tá bom? Então, o convite é esse, vocês fiquem muito à vontade. E aí, comunicação, vamos trazer a nossa turma para a gente fazer a nossa fotinho. Ô, Paty. Oi. E se a gente fizer... Nossa, eu combinei outra coisa com você, sacanagem. Ai. E se essa galera que tá todo mundo aqui juntar ali, tirar uma foto ali, ó. Junta lá, ó. Todo mundo que tá aqui. Depois a gente separa os membros. O pessoal não está querendo sair do lugar, eu entendi. Vocês querem juntar todo mundo lá para a gente tirar uma foto, pessoal? Eu acho que fica mais bonito aqui, gente. É porque Olha eu e o Brasi brigando, ó, vamos lá. A luz não tem problema na foto? Não, essa a fotógrafa luz? é boa. Então vem aqui. A fotógrafa é boa. Primeiro a rede, e depois todo mundo que está aqui está convidado para também compor esse futuro.